Olá, nós vamos resolver a questão. Encontre o vetor normal à superfície x ao cubo mais y ao cubo vezes z igual a 3 no ponto 1, 1, 2. Bom, nesse caso, a gente tem a definição de uma superfície que é dessa forma aqui. É uma função g de x, de y e de z igual a uma constante. Quando isso acontece, a gente tem sempre o gradiente da função g, x, y e z, que é equivalente ao vetor normal à superfície. Então, nesse caso, o nosso problema ele se limita a gente determinar esse gradiente. Então, vamos fazer o cálculo desse gradiente. Então, a gente vai ter um vetor que vai ser em 3 dimensões. A componente x dele vai ser a derivada da função g em relação a x na direção y, mais a derivada da função g em relação a y na direção j, mais a derivada da função g em relação a z na direção k. Então, vamos aqui desenvolver esse gradiente e a gente vai, então, calcular essa derivada em relação a x primeiramente. Então, quando a gente faz essa derivada em relação a x, a gente vai ficar com 3x ao quadrado. Como aqui não tem x, a derivada é zero. Então, 3x ao quadrado na direção y, mais a derivada da função g em relação a y. Então, vai ficar 3y ao quadrado vezes z na direção j. E, finalmente, a derivada da função em relação a z, que vai ficar simplesmente y ao cubo na direção k. E pronto, a gente tem o gradiente. Agora, basta a gente determinar, calcular esse gradiente nesse ponto 1, 1, 2. Então, o gradiente da função g no ponto 1, 1, 2 é obtido pela substituição dos valores respectivos de x, de y e de z. Então, substituindo aqui, componente na direção j. E agora a gente vai fazer os cálculos finais para a determinação desse vetor gradiente. Então, a gente terá 3 na direção y, mais 6 na direção j, mais 1 na direção k, ou simplesmente k. Pronto. Então, essa é a resposta da questão. Até a próxima!